Fala guys, beleza? Mais um trabalho aqui do primeiro RA. Dessa vez é o Draw American's Life para História e Geografia. E nosso grupo tá aparecendo agora aí na tela para vocês. É a Beatriz Lário, a Brenda, Cristi, eu, João Gabriel, Maria Eduarda e a Vitória. Então, bora! Antes de existir a divisão continental que conhecemos hoje, existia apenas um supercontinente, chamado de Pangeia. Com o passar do tempo, com a ação das placas tectônicas, esse continente foi separado e, após muitos anos, deu origem aos continentes que conhecemos hoje. Início do povoamento da América. Os primeiros homens surgiram na África, porém, por volta de 20.000 a 35.000 anos atrás, esses homens migraram para a América através do Estreito de Bering, que devido à era glacial houve a diminuição de oceanos, o que possibilitou a travessia. A evolução cultural do homem pré-histórico acelerou-se entre 5.000 e 4.000 anos antes de Cristo, dando origem a alguns povos como maias, astecas e incas. Vamos conhecer um pouco mais de cada um desses povos. O povo maia habitou a região das florestas tropicais das atuais Guatemala e Península de Yucatán, que é a atual região sul do México. A base da economia maia era a agricultura, por isso seu líder era alguém que sabia ler os astros e podia dizer se chovia ou se fazia sol. Os maias eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses que eram ligados a forças da natureza e elaboraram um calendário circular que mostrava os 365 dias do ano. Os astecas habitaram a região do atual México e a sociedade era comandada por um chefe de exército. Os astecas desenvolveram muitas técnicas agrícolas, contribuindo como, por exemplo, as chinampas, que eram ilhas artificiais e existiam devido ao território que era cheio de água. Assim como os maias, os astecas eram politeístas, acreditavam nos deuses da natureza e em uma deusa que era representada pela serpente emplumada. Esse povo também realizava sacrifícios em suas pirâmides, mas acreditavam que isso deixava os deuses calmos e felizes. Os incas viveram na região da Cordilheira dos Andes. Sua liderança era passada de pai para filho e sua terra era distribuída de acordo com o tamanho da família. A região do território inca era muito montanhosa, então para a agricultura eles utilizavam uma técnica chamada terraceamento, que é a técnica usada pelos chineses na plantação de arroz. Seu principal deus era o deus do sol, porém cultuavam alguns animais que consideravam sagrados, como o jaguar. No resto do continente, alguns dos diversos povos ameríndios permaneceram em estágios culturais bastante atrasados. As atividades de caça e coleta subsistiram em muitas regiões até o descobrimento, mas algumas formas primárias de agricultura já haviam começado a desenvolver-se, especialmente nas zonas próximas às grandes civilizações. Durante os séculos XV e XVI, os europeus, principalmente os espanhóis e os portugueses, começaram expedições marítimas para descobrir novas rotas para as Índias. Durante esse processo, eles acabaram chegando à América, iniciando um processo de colonização. Os espanhóis chegaram à América em 1492 e iniciaram o processo de colonização em toda a América Central, Cordilheira dos Andes, Venezuela, Colômbia, Grandes Antilhas e Rio de Prata. Os portugueses só chegaram à América em 1500 e estabeleceram seu domínio colonial no litoral brasileiro. A primeira ocupação espanhola foi sobre o povo asteca, pelo navegador chamado Hernán Cortés. Os espanhóis foram recebidos como deuses e o líder asteca até ofereceu sua filha, Malinche, para casar com Cortés. Ele aceitou a proposta e, com o tempo,
foi aprendendo a língua e os costumes astecas. Até que um dia, os espanhóis ofereceram uma festa aos astecas e os embebedaram com uma bebida chamada rum. Para fazê-los dormir e matá-los durante o sono. Os sobreviventes viraram escravos, se aliaram aos espanhóis e fugiram e avisaram os outros povos sobre os falsos deuses. Assim, quando Francisco Pizarro chegou ao território Inca, houve conflitos entre os povos por já estarem avisados. Porém, os espanhóis acabaram ganhando os conflitos e dominando esses territórios. Já os portugueses começaram deixando algumas pessoas, como presos políticos, nas praias para fazerem reconhecimento da área. Porém, só se fixaram 32 anos depois, dividindo o litoral brasileiro em capitanias hereditárias, pois outros países estavam pegando a matéria-prima do território. A ocupação da América do Norte foi a mais tardia e foi realizada pelos britânicos, que fugiram da igreja por não serem mais católicos. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho aí do Draw American Life. E é isso aí. Valeu!